meus irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para mais uma partilha homilética deste terceiro domingo da Páscoa. O domingo em que o Senhor nos convida a mergulhar no mistério da reconciliação do gênero humano com o amor de Deus. Jesus nos convida hoje a não termos medo de nos aproximarmos de Deus, de buscarmos Deus constantemente. A primeira leitura, tirada do livro do Atos dos Apóstolos, fala de uma comunidade que vive intensamente o amor de Deus e que, por viver este amor, prega-o sem medo, prega-o com toda a coragem, com toda a convicção. Os apóstolos são presos e levados diante do Sinédrio. E lá eles são instigados a renegar o nome de Jesus, a não obedecer o nome de Jesus e a obedecer aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Pedro, tomado de zelo e ao mesmo tempo tomado de uma coragem profunda, diz aos sumos sacerdotes, diz aos mestres da lei: é preciso primeiro obedecer a Deus que aos homens. Esta palavra é muito forte de Pedro. É preciso obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Pedro está impulsionado por um temor profundo de Deus. Pedro tem um temor de Deus tamanho que ele faz escolher a Deus. Se é para perder, que percamos as outras coisas, mas não percamos a Deus. Este é o temor de Deus, o medo de perder a Deus, o medo de desagradar a Deus. Então, para não desagradar a Deus, nós às vezes temos que desagradar a muitas pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, temos muito cuidado com isto. Às vezes a gente quer agradar as pessoas, e para agradar as pessoas a gente às vezes desagrada a Deus. Para não perder uma amizade, que às vezes nem é tão sincera, a gente nega a verdade que acredita. Às vezes a gente, para preservar um ambiente, a gente mente. Então, fugindo da verdade, deixando de obedecer a verdade de Deus, a gente passa a obedecer as verdades dos homens, verdades que muitas vezes são pautadas e moldadas em mentiras. E Pedro, então, com o coração convicto de que está diante da verdade salvífica, diz: é preciso obedecer a Deus primeiro. É preciso obedecer primeiro a palavra de Deus. Este mesmo Pedro, que outrora 3 vezes negara Jesus, quando foi empurrado para o testemunhar contra ou a favor de Jesus. Pedro, aquele que negou 3 vezes Jesus, teve agora a coragem de dizer, diante de todo o Sinédrio, não só diante de um servo, como aconteceu na Quinta-feira Santa, mas diante do poder, diante das autoridades. Pedro agora nem parece aquele homem medroso. Agora, diante deles, Pedro diz: é preciso obedecer primeiro a Deus. Então, Pedro tem este encontro com Jesus. E este encontro com Jesus, que hoje, na liturgia deste domingo, nós vamos poder contemplar esta imagem belíssima de Jesus encontrando Pedro no lago de Tiberíades. Este encontro com Pedro no lago muda radicalmente a vida de Pedro, transforma aquele homem medroso num homem corajoso, num homem capaz de pregar o Evangelho. Estava Jesus à beira do lago de Tiberíades, quando os pescadores se aproximaram, e entre eles vinha Pedro, que nada pescara na noite. Então Jesus manda que lance a rede novamente ao mar. E então Pedro, obedecendo a Jesus, lança a rede e pega bastante peixe, tanto peixe que as redes quase se rompiam. Então aquele discípulo a quem Jesus amava diz a Pedro: é o Senhor. E Pedro, estando nu, se atira ao mar.
Primeiro, é estranho pensar que Pedro estivesse pescando sem roupa. A nudez, o que se fala no Evangelho, não é a nudez de uma roupa, de uma camisa, de uma calça. É a nudez do homem diante de Deus. Pedro tem vergonha, porque Pedro sabe que Jesus tem consciência que ele negou o Mestre 3 vezes. Então Pedro tem vergonha de Jesus, porque sabe do seu pecado, sabe da sua falha. Então se joga no mar, o mar é a morte. Então Pedro se encontra ali despojado de toda a esperança, mas ao mesmo tempo convicto de que o encontro com o Senhor pode radicalmente mudar a sua vida. Então Pedro depois é chamado a trazer os peixes e Jesus começa a comer com os apóstolos. E depois de comer, Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Então Pedro vai dizer: eu te amo, Senhor. E por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta. Então Pedro, no final da terceira pergunta, Pedro se sente muito triste, porque Jesus perguntara 3 vezes se ele o amara. Então Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Este gesto de Jesus é colocar de novo Pedro no centro do ministério apostólico. É devolver a Pedro a dignidade que ele deixara escapar na hora crucial da morte de Jesus. Por medo, por turpor, Pedro negou Jesus. Agora, diante dos apóstolos, diante da comunidade cristã, Pedro novamente é chamado a reconciliar-se com Jesus. E por 3 vezes, Pedro diz: Jesus, tu sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Esta mensagem belíssima do Evangelho de hoje, que nos convida a ter confiança em Jesus e ao mesmo tempo a buscar esse encontro com Jesus, encontro que nos transforma, encontro que nos faz mudar. Santo Agostinho diz nas Confissões que o encontro com Jesus é o encontro com a beleza. Tarde te encontrei, ó beleza infinita. Tarde te encontrei, ó mistério da minha vida. E depois disso, Agostinho transforma a sua vida numa autêntica página da evangelização, usando de todas as formas para pregar e anunciar o nome de Deus. Assim também é cada um de nós convidados a imitar Jesus Cristo. Na liturgia desta semana, nós somos chamados a nos envolvermos neste amor de Jesus, a mergulharmos no mistério deste amor. Inácio de Antioquia afirma que aonde está Cristo, está a igreja. Aonde está o cristão, deve estar também Cristo presente na vida do cristão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esta liturgia nos convida a ter coragem. Coragem de anunciar a verdade do Evangelho, sem medo, com muita valentia, com muita resiliência, aprendendo dos sofrimentos a ser mais um discípulo de Jesus. Eu gostaria de, neste instante, pedir a Deus a graça do Espírito Santo, a todos aqueles que, junto com os apóstolos e com aqueles que carregam a fé apostólica, continuam no mundo a dizer: é preciso obedecer a Deus do que aos homens. É preciso cuidar do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha e nos leve para as moradas eternas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.